Paz do Senhor, irmãos, todos que estão aí no Face, ou no YouTube, ou no Instagram, a paz do Senhor para todos vocês. Vamos meditar na palavra, né, irmãos? Vamos aproveitar esse dia que o Senhor nos deu para meditar na palavra do Senhor. E eu gosto de compartilhar a palavra do Senhor, né? Efésios capítulo 2 diz que nos vivificou, e se referindo a Jesus Cristo. E Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E vos ressuscitou juntamente com Ele, e vos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bênção, né? Muita bênção. Meus amados, como vocês estão vendo, nós estamos em boa recuperação. Graças a Deus que a diabetes deu uma trégua. Eu acredito que a mão de Deus está sobre a minha vida e sobre a minha família. Eu acredito que Deus tem tratado comigo e através da minha vida, Deus tem tratado com muitas pessoas também. Eu não sei, meus irmãos, o porquê de tanto sofrimento que eu tenho enfrentado. Os irmãos já sabem a minha vida. Eu acho que a Lagoa Nova inteira sabe da minha vida. Como eu sou uma pessoa pública, né? No sentido de ter um comércio, as pessoas me conhecem. E todo mundo sabe do que tem se passado comigo, né? Para muitos, pode ser um motivo para descrer em Deus. E para outros, é um exemplo de superação. Eu não sei qual é o propósito de Deus para com esta enfermidade. Mas eu não estou falando isso para reclamar. Não estou falando isso para reclamar. Eu conheço a Deus. Eu conheço e sei do seu poder. Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual eu sirvo, Ele pode até mesmo fazer criar uma nova perna. Ele pode fazer isso. Porque a Bíblia fala em dons de curar, né? Dons de maravilha e dons de curar. Ele pode fazer, para Deus nada é impossível. Como eu já disse e volto a dizer, a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. E Ele faz da minha vida o que Ele quiser. Se Ele quiser tirar a vida, Ele tira. Se Ele quiser uma vida profícua, uma vida longa, Ele dá. Mas nós sabemos, irmãos, que nós somos pecadores
E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e a cada dia as misericórdias de Deus são renovadas. Meus irmãos, eu sei que é difícil a gente falar nas misericórdias de Deus se muitas vezes a gente não ter experimentado as misericórdias de Deus. E para isso que, às vezes, para a gente aprender, a gente tem que ter as costas largas, né? As costas largas, para aprender que o nosso Deus, Ele é o Deus que Ele mata, Ele fere, Ele faz viver, e operando Ele, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. A Bíblia nos fala lá em Romanos 5, que nós somos usados para Deus como vaso de misericórdia, vaso que Ele faz provar a sua misericórdia. Então Deus, Ele nos livra de muitas coisas horríveis neste mundo. Nos livra da enfermidade, nos livra dos assaltos, nos livra de acidentes. Ele livra de várias coisas. E quando Ele quer livrar, meus irmãos, lá na frente a gente vai entender. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que lá no céu o Senhor vai limpar de nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá pranto e nem ranger de dentes, como diz lá em Apocalipse, que o Senhor Jesus vai limpar de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá pranto e nem ranger de dentes. Irmãos, eu não prego o evangelho da prosperidade, eu não prego esse evangelho que diz que a gente não vai sofrer, não vai padecer. Eu não prego esse evangelho. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então, se Jesus, meus irmãos, Ele venceu, pode ter a certeza que nós também venceremos. A Bíblia nos diz que Jesus nos deu a vida, aqui em Efésios capítulo 2. E isso é coerente com o que Ele disse para os seus discípulos, né? O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E foi isso que Jesus fez. Ele nos deu a vida. Ele diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Porque nós, em outro tempo, andávamos segundo o percurso do mundo. Meus irmãos, aquele que diz que tem o Espírito da vida, o Espírito dado por Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, a Bíblia nos fala, meus irmãos, que ele é nascido de novo. Ele é nascido de novo. E quem é nascido de novo, ele não vive na prática do pecado, não vive. Ele pode pecar, ele pode vir pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Ele tem o pecado dentro de si, ele é um pecador, mas ele não vive na prática do pecado. Ele vive agora segundo a direção do Espírito, mas ele ainda é pecador. Deus, Jesus Cristo, só vai tirar o pecado do servo dele quando ocorrer o arrebatamento da sua igreja. Então ele vai nos redimir, vai haver a redenção do nosso corpo. Então nós deixaremos essa carne pecaminosa, nosso corpo vai ser revestido do corpo espiritual. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós somos pecadores, agora pecadores redimidos. Diz que Jesus, ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a gente andava morto. Nós andávamos mortos. Meus irmãos, esta informação não pode passar despercebida. Observe o que foi dito na palavra de Deus, que são as riquezas da sua graça. As riquezas da sua graça,
que somos salvos. Jesus quis mostrar em nós esta salvação. Você precisa se assegurar da certeza da salvação da tua vida, da tua alma. Não pode ver aquela dúvida: quando eu morrer, Deus me coloque no bom lugar. Irmãos, essa informação não pode estar no teu viver, na tua mente. Não pode haver dúvida na tua mente. Você precisa dessa certeza da salvação. É o Espírito Santo que faz brotar essa certeza na vida do seu servo. É o Espírito Santo que faz isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E ele faz o crente vencer também, meus irmãos. E nós podemos ainda continuar conferindo na palavra de Deus, aqui em Efésios 2, meus irmãos. Efésios 2 e o versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo, santo no Senhor. É como Paulo disse também em outra passagem, que vós sois templos do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda, que aquele que tem o Espírito Santo, ele não pode ter dúvida, porque meus irmãos, Deus não é Deus de confusão. Que fé é essa barata que, se morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser, coloca no bom lugar, e aí você vai viver uma vida qualquer? Isso não existe. A nossa vida tem que estar consertada. A nossa vida tem que estar tendo propósito. Tem que estar edificada em Jesus Cristo, que é a pedra principal, que a gente acabou de ler aqui. A pedra principal da esquina. O fundamento de Deus. Somos concidadãos, família de Deus. Concidadãos dos santos, como diz aqui em Efésios 2, versículo 19. É evidente, meus amados, que antes de conhecermos a Cristo, como diz aqui em Efésios 4, versículo 17, nós andávamos na vaidade do nosso sentido. Era o eu que prevalecia, Mas agora, como diz a palavra, nós andamos na vida de Deus, mas no passado nós andávamos separados da vida de Deus, pela ignorância do coração, a dureza de coração. E nesse momento agora final, eu peço para que você coloque a mão no coração e fale com Deus agora. Diga: Senhor, eu quero viver diferente, eu quero viver em santidade, eu quero, Senhor, andar na Tua presença. Eu quero te conhecer a cada dia. Eu quero te servir. Eu quero te adorar. Faça de mim a tua vontade. Faça de mim um vaso excelente nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Ore e sinta nesse momento a presença de Deus na tua vida e na tua alma. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.